Olá, bem-vindos ao canal Modelagem e Costura Objetiva. Eu sou a Simone Ludovico, professora de costura aqui do canal da professora Vânia. Faço parte da sua equipe e vocês vão estar sempre me vendo aqui nos vídeos de costura, tá bom? No vídeo de hoje temos aqui a costura desse modelo maravilhoso que tem um molde gratuito aqui no canal. Então você pode acessar o link que vai estar na descrição do vídeo para garantir o seu molde se você ainda não tem. E se você já tem, agora é só assistir a aula de costura para fazer também o seu. Uma coisa que eu quero também falar com você é que nós temos aqui no canal o Clube de Membros MCO. Para você fazer parte e garantir aí acesso a vários benefícios, nós vamos deixar aí um vídeo mostrando aí os vários modelos que já se encontram lá no clube. Você tem o molde do 36 ao 54 e aulas de costura para você aprender aí a montagem da sua peça, mesmo que você seja aí mais iniciante, você vai conseguir fazer o seu também. Lembrando, meninas, que no vídeo de hoje nós temos aqui a costura em miniatura. É uma aula didática, realmente para mostrar a você aí a montagem, como você vai montar o seu vestido, que tipo de acabamento pode ser utilizado. Então eu espero muito que vocês aproveitem. Eu dei algumas dicas aí muito legais nesse vídeo, então assista ele até o final, tá certo? Então eu espero muito que você goste da aula e vamos pro vídeo. Vamos começar, então, o projeto do vestido tubinho com manga godê. Nesse caso aqui, eu tô aproveitando um retalho de tecido e aqui eu tenho a dobra do tecido, tá? E aqui eu posicionei a saia, a parte frente, que ela precisa estar na dobra. Aqui eu tenho também a minha parte superior, a parte do corpinho, que também precisa estar na dobra do tecido, certo? Aqui, minha parte costas não tem necessidade, o que a gente tem que se atentar é de estar no fio, então, aqui a gente precisa medir, né, aqui o fio do tecido em relação, nesse caso aqui, em relação à dobra ou em relação à auréola do tecido, certo? Aqui eu tenho a minha parte das costas da saia, eu virei assim por conta de aproveitar aqui o tecido, porque desse lado aqui, ó, que é o lado do direito, ele não fica na posição correta, tá? O tecido não dá. Então, por isso que eu coloquei ao contrário. Então, tem que se atentar a esses detalhes. Lembrando sempre de passar as marcações do molde para o seu tecido, tá? Aqui, nós temos pence nas costas, pence na saia frente, pence aqui na saia costas. Aqui nós temos essa pence que está aberta, né? Nós vamos costurar. E aqui eu tenho a minha manga. Nesse caso aqui, como eu tô aproveitando o tecido, mas ele tá aqui dobrado no sentido correto, o desenho dele até me ajuda nisso, e aqui ele tá certinho, tá? Então, você pode colocar aqui, aproveitar a auréola do tecido ou a dobra do tecido e vai posicionar a manga desta forma. Isso aqui precisa estar reto, porque aqui a gente tá vendo, ó, a posição da indicação de linha do fio. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se a gente põe assim, o fio tá torto, né? Vamos dizer que aqui eu tenho a auréola. Vou aproveitar essa linha aqui, ó, reta. Vamos dizer que aqui tá a auréola do tecido ou a dobra do tecido tá desse lado. Aí, o que que acontece? Eu vou até inverter aqui o tecido pra mostrar pra vocês. Pronto, então, aqui eu coloquei a dobra do tecido pra cá, tá? Pra ficar melhor, para um melhor entendimento. Então, eu tô aqui com a dobra do meu tecido, certo? E aqui eu tenho aqui o molde da minha manga. Se eu colocar o molde assim, o fio do meu tecido vai estar torto, vai estar errado. Esse fio, ele precisa estar reto com relação aqui à minha dobra ou a auréola do tecido. Então, aqui eu sei que eu preciso posicionar minha manga assim, ó. Dessa forma aqui, ó, ele tá reto com a minha auréola ou dobra do tecido, tá? Aí, a minha manga vai ficar no sentido, ó, enviesado, e assim ela fica no godê, tá bom? Então, toda vez que você pegar um molde, que você colocando ele assim, o fio tá na diagonal, né, tá enviesado, isso quer dizer que você precisa, ó, girar o seu molde para que ele fique reto em relação à dobra ou auréola do tecido. Anota essa dica aí.
Bom, vamos começar aqui com a nossa parte superior do vestido. Eu tô aqui com a parte costas. Aqui no meu, eu marquei a pence, tá? Tenho aqui a marcação da minha pence nas costas. Aqui a minha parte de frente e o acabamento que nós vamos utilizar no decote vai ser o acabamento de revel, tá? Então aqui eu fiz o meu revel da frente e aqui o meu revel das costas, certo? No caso, assim. Meu revel das costas. Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz o revel. No caso aqui eu tô com um pedaço de tecido, certo? Aqui eu vou posicionar a minha parte de costas. Você pode estar utilizando o molde ou até mesmo a parte já cortada. Aqui, ó, você pode já cortar, já deixar aqui, ó. Deixar aqui já retinho. Vou posicionar aqui. Aqui eu já coloco a altura que eu quero do meu revel, tá? Eu aconselho fazer um revel um pouquinho mais largo, tá bom? Para ele não ficar voltando pra frente. Então, eu deixo ele um pouquinho mais largo. Aqui você vai contornar, tá? Então, por isso que eu tô falando que você pode utilizar o molde ou aqui. Vou deixar aqui 2 centímetrozinhos. Por quê? Porque eu vou deixar esse ombro embutido, tá bom? Então, aqui eu tirei. Você pode vir com a fita métrica e ir contornando aqui, tá? Então, vamos supor, se você deixou aqui uma largura de 6 centímetros, você vem contornando aqui, certo? 6 centímetros, vai contornando. Quando chegar aqui nesse ponto, você vai fazer uma curvatura para chegar ali, tá? Aqui. Até aqui o final. Olha só. Aqui eu nem vou cortar, porque eu já estou com o meu revel cortado, então não há necessidade. Somente para ilustrar para vocês. Aqui, ó. Então, aqui, ó, tem o contorno certinho daqui, né? Aqui eu desci 2 centímetros e aqui eu faço, né, essa volta aqui, certo? Então, assim eu corto, aqui no caso, assim, eu corto o meu revel, certo? Então, vamos lá. Então, já estamos resolvidos aqui com o nosso revel. Vamos dar início aqui à costura da nossa peça. Então, nesse caso aqui, nós vamos começar fazendo o quê? Fechando as pences, tanto das costas, quanto aqui da nossa parte de frente. Então, aqui, ó, eu vou abrir a minha parte de frente, eu tô com o avesso, né, pra fora, vou juntar aqui, ó, direito com direito, fechar aqui a minha pence, você alfineta, pra poder fazer uma costura reta fechando aqui. Isso aqui você vai fazer, né, dos dois lados, certo? Aqui na parte de costas também, você vai fazer nos dois lados, né, lado direito e esquerdo. Você vai juntar aqui, direito com direito, aí a marcação da sua pence, ok? Alfineta. Do outro lado você vai fazer também. Eu marquei aqui onde é o final aqui da minha pence. Vou botar o alfinete aqui só para marcar mesmo. E aqui eu vou fazer uma costura reta desse ponto até aqui, onde está o meu alfinete. Do início da minha pence até aqui. Vou fazer dos dois lados, então a gente costura para voltar para a montagem. Pence costurada, fechada aqui, certo? Que você pode passar o ferro, jogar aqui a margem, né, da sua pence para o centro costas, ó, como fica. E aqui a nossa frente também, que nós costuramos, né, aqui a nossa pence, abrimos, aqui você também pode ir no ferro. Aqui, como eu estou usando um tricoline, eu consigo vincar aqui facilmente. Então, assim fica aqui a nossa parte frente e costa. Feito isso, nós vamos unir aqui, fazer a costura dos ombros, tá? Então, aqui eu vou colocar a minha parte de frente com o direito para cima, venho com a minha parte de costas com o direito para baixo e vou posicionar aqui os ombros, ó. Colocar ombro com ombro, alfineta, que nós vamos costurar os nossos ombros. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo aquele revel que vai ficar mais fechadinho, ó, do lado de cá a mesma coisa, ombro com ombro, direito com direito. Então, nós vamos, não precisamos fazer acabamento aqui, tá? Então, você pode fazer só a costura reta com a margem, né, de 1 centímetro de costura. Pronto, nossa costura está feita. Aqui você vai abrir, né, a sua costura no ferro. Aqui eu consigo vincar, o tricoline é muito bom de costurar por conta disso, né? A gente consegue vincar direto aqui na mão. Agora, nós vamos unir também o nosso revel, tá? Então, vou reservar aqui um minutinho. Agora, eu vou pegar aqui o meu revel. Pego o meu revel frente, vou abri-lo, ó. E aqui o meu revel costas. Então, tá aqui meu revel frente com o direito pra cima. Venho com o meu revel costas,
com o direito para baixo e vou posicionar aqui, ó, ombro com ombro. Então, posiciona aqui ombro com ombro, direito com direito, ó, direito para baixo e posiciona aqui o ombro. Então, aqui eu vou fazer uma costura reta aqui no ombro. Então, aqui, ó, temos a costura do ombro prontinha. Vou também abrir, né, assim como eu fiz com a parte do corpinho frente e costas, aqui também nós vamos abrir essa costura para um melhor acabamento, certo? Ó, prontinho, né? Agora eu vou pegar aqui minha parte de frente, viro, ó, tô com o direito para cima, aqui é o lado da frente, aqui é o lado das costas. Eu venho com o meu revel com o direito para baixo, lado frente, lado costas. Vou posicionar aqui, ó, costura com costura do ombro. Aqui, o meio aqui do meu centro-frente, ó, posiciono bem certinho aqui, meio com meio. E aqui, ombro com ombro também, tá? E aqui o final, se você quiser também, você pode, ó, alfinetar aqui o final, tá vendo? Faz o contorno certinho aqui do nosso decote, tá? Então, esse acabamento, ele fica muito bonito. Você pode usar em várias peças o acabamento em revel. Então, aqui, ó, depois de prender, nós vamos passar uma costura reta, fazendo todo o contorno aqui do nosso decote. Mas eu quero mostrar aqui, dar uma dica para vocês, para que esse decote V fique bem perfeito, essa ponta aqui. Ó, aqui onde tá o meu meio frente, deixa eu botar pra cá. Você vai posicionar um em cima do outro bem certinho. Você vai vir com uma régua e vai colocar aqui, ó. Vou tirar aqui para vocês verem bem. Ó, aqui tem a minha ponta, aqui tá o meio, e eu vou posicionar aqui minha régua bem rente aqui, marcando o meio bem certinho. E aqui, ó, eu vou riscar uns 2 centímetros. Você vai riscar, aqui eu tô riscando com uma caneta, né, porque não é uma roupa mesmo que vai estar sendo usada. Mas aí, no caso, você pode riscar com giz de alfaiate mesmo, ó. Então, aqui, ó, a gente faz o risco. Por quê? Na hora que você vier costurando na máquina, você vai conseguir ver esse risco e parar bem aqui no centro para poder girar e costurar o restante. Então, isso aqui ajuda bastante para que você deixe esse decote bem no centro, esse V bem certinho. Agora é só a gente costurar. Então, aqui, ó, já tenho todo o meu contorno costurado. Agora, o que nós iremos fazer? Vamos fazer um pique bem aqui, ó, no meinho, no centro, e mais alguns aqui, para que a gente possa desvirar e ele ficar bem assentado. Ó. Aqui nós vamos também dar mais alguns piques aqui nessa parte mais arredondada aqui do decote costas. Também é necessário. Muito cuidado para não cortar a linha. Tá? É próximo, mas não pode cortar a linha, né? Agora, o que nós iremos fazer? Ó, eu tô com a minha margem de costura aqui pro meio, vou virar aqui, ó, jogar o meu revel por cima da minha margem de costura, e feito isso, eu vou fazer uma costurinha de pesponto em toda a volta aqui do lado do revel. Não vou costurar aqui do lado da minha peça, não. Vou costurar do lado do revel, bem rente aqui à borda da costura, tá? E aí eu costuro todo esse contorno. Então, aqui, ó, a costura feita em toda a bordinha aqui, ó, do nosso revel. Agora, no caso, vocês vão fazer o quê? Passar uma costura de acabamento em toda essa volta aqui, ó, de fora do nosso revel, você vai passar uma costura de acabamento, tá? Lembrando, gente, eu não falei, mas lembrando que revel precisa estar entretelado, certo? Aí, ó, depois você vai assentar ele com o ferro de passar, aqui, ó, como ele vai ficar bem perfeito aí na sua peça. Vou mostrar aqui para vocês. Olha. Aqui estamos com o lado do avesso da nossa peça, né? E aqui tá o nosso revel. Então, aqui, ó,
em toda essa voltinha aqui, você vai fazer uma costura de acabamento, overlock ou zigue-zague, você vai fazer aqui nessa voltinha. Aqui ele vai ficar preso, certo? Ele vai ficar preso aqui também no zíper, então vai ficar bem bacana e a costura de ombro vai ficar aqui dentro embutida. Agora, nós vamos aplicar as nossas mangas. Então, para isso, ó, nós vamos virar aqui para o nosso direito. Veja como ficou, ó, bem bonito, bem certinho. Vou reservar aqui um pouquinho e vou pegar a manga. Tô aqui com a manga, né? Agora, nós vamos juntar aqui, ó, lateral com lateral da nossa manga e vamos marcar aqui o meio da nossa manga. Só você juntar que você já acha o meio da manga. Vou dar aqui um pique bem pequenininho. Outra coisa, quando a gente junta, tem uma parte da manga que ela vai estar, né, mais cavada um pouquinho. Esse é o lado frente da nossa manga, tá? Então, para você já identificar. Eu vou marcar aqui com o giz que esse é o lado frente da minha manga, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Fazer uma costura de embebimento. Ah, Simone, como é, professora, a costura de embebimento? É a costura no ponto largo. Tanto pode ser, geralmente fica entre 4 e 5 aí nas máquinas, né? Vai depender da sua máquina. Você vai passar uma costura reta em ponto largo pra gente fazer o quê? O encolhimento dessa cabeça de manga pra ela encaixar aqui perfeitamente na nossa cava. Então, vamos fazer isso agora. Então, eu já passei aqui a costura na cabeça da minha manga, certo? Ó, costura passada. Vou pegar aqui, né, volto com o meu corpinho, parte direita, né, voltado para cima. Agora eu venho aqui com a minha manga, eu tenho aqui a parte que é da frente, certo? Então eu vou posicionar para o lado frente, então eu faço isto aqui, ó, e vou colocar aqui ombro com ombro, a costura aqui, né, de ombro e de revel junto. Coloco aqui o meio da minha manga. Alfineto, vou alfinetar aqui o final também. Ó. Uma outra coisa, quando você for fazer a costura de embebimento, deixa assim, ó, você costura com a linha da agulha na parte do direito e deixa a linha da bobina para a parte do avesso da sua peça, porque fica mais fácil aqui na hora da gente puxar, tá bom? Aí agora, você tá vendo que aqui a minha cava tem uma sobra, aqui também, né? Então, eu preciso agora puxar essa linha da bobina para embeber essa cava aqui e ela encaixar, aliás, embeber a cava não, embeber a cabeça da manga para ela encaixar aqui na minha cava. Deixa eu até ajustar aqui, porque eu sempre coloco o meio da manga 1 centímetro para a parte de costas, e aqui eu não botei. Então, eu boto para cá, porque a cava costas, ela é maior, então eu dou uma compensada jogando um pouquinho para cá. Porque, na verdade, o meio da manga, ele fica praticamente 1 centímetro depois aqui, o meio da cava. Fica praticamente 1 centímetro depois ali da costura do ombro, para lá do costas. Então, aqui agora, eu vou puxar a minha linha da bobina, que aqui no meu caso é essa linha azul, né? Aqui eu tô usando uma linha diferente. Deixa eu puxar aqui, ó. E aqui eu vou puxando, ó. Já mostrei isso em outras aulas. Vou puxando, não é necessário franzir, é só pra gente encolher, né? Ó, puxei aqui um pouquinho, ela já encaixou, tá? Tá vendo? Não tá mais sobrando. Agora, do lado de cá, eu puxo também pra ela poder encaixar. Ó. Vou ajustando. Aqui, ó, ela já encaixou também. Agora, o que eu vou fazer? Uma costura reta prendendo aqui a minha manga. A gente vai fazer uma costura reta e a costura também de acabamento. Aí você pode usar o overlock ou o zigue-zague. Da mesma forma, nós vamos posicionar a outra manga igualzinho e vamos fazer também a costura reta e costura de acabamento. Manga aplicada, certo? Ó, costurinha reta, feita aqui. Lembrando que tem que fazer o acabamento, tá? Agora, tô aqui com o meu direito pra cima, vou colocar minha parte costas, né, sobre a parte frente. E aqui eu vou juntar costura com costura da minha cava, certo?
e vou alfinetar. Primeiro a gente centraliza essa costura, que ela precisa ficar batendo, né? Uma com a outra. Agora eu vou alfinetar aqui o meu corpinho, aqui. E aqui o final aqui da minha manga. Isso você vai fazer do outro lado também, tá? Feito isso, ó, nós vamos passar uma costura de acabamento, fechando a lateral da manga e lateral do corpinho aqui. Então, vai fazer costura reta e costura de acabamento dos dois lados. Lateral fechada, lembrando que isso aí já vai ter acabamento. Agora, nós vamos fazer o acabamento da nossa manga. Como ela tá num corte godê, nós vamos fazer a costura bainha de noiva, tá? Então, para isso, você vai, ó, pegar a sua manga, joguei aqui a minha margem pro lado das costas. Você pode até deixar também a margem aberta, para não dar muito volume também. Aí, você vai virar aqui, ó, você vira meio centímetro e vai passar uma costura bem na beiradinha aqui, tá? Em toda a volta, depois a gente vai refilar e costurar novamente. Então, aqui, ó, passamos uma costurinha, né, na beiradinha. Agora, se o seu sobrou bastante tecido aqui, no caso, você vai vir, ó, e refilar, cortar o excesso e deixar, assim, mais próximo da costura. Depois disso, é sempre bom tirar aqui também o excesso da parte onde tem a lateral, né, da costura, porque fica mais grossinho. Aqui nós vamos, ó, virar mais uma vez e aí passar uma costura na beiradinha em toda essa volta, tá? Para fazer a nossa bainha. Então, a gente vem aqui na beiradinha e costura novamente, certo? Feito isso, ó, vai ficar assim, ó. Aqui tem, né, em azul a primeira costura e aqui em preto tá a segunda costura, né, que a gente faz, que é a que finaliza, que fica aqui pra parte do direito. E assim vai ficar o acabamento da nossa manguinha, tá? Aí agora nós vamos preparar a parte da saia pra gente juntar com o nosso corpinho. E na saia nós temos também pences, tanto na parte frente quanto na parte costas, então nós vamos fechar, né, começar fechando aqui as pences. Da mesma forma que nós fechamos na parte costas do nosso corpinho. Você vai juntar, né, um pique com pique, marcação, da forma como você marcou aí a sua pence, né? Aqui é o final dela. Eu vou só marcar. Então, aqui eu vou costurar daqui, do início da minha pence, até que o finalzinho dela, né, aqui morrendo a costura aqui nesse finalzinho. Então, isso eu vou fazer dos dois lados, aqui na parte de frente e aqui também na nossa parte costas. A mesma coisa, juntar e fazer a costura, tá bom? Então, vamos começar fazendo isso. Então, aqui, ó, já fiz a costura da pence, ó, como eu falei, a gente vem mais larguinho na cintura e vai afinando, né, aqui no final. Então, costurei aqui as pences da parte de frente e também aqui da parte de costas. Agora, aqui na parte de costas, nós vamos passar uma costura de acabamento aqui no centro costas. Perceba aí que a parte onde tem, ó, uma curvaturazinha maior é a parte do centro costas, aqui é para contornar o bumbum. Então, nós vamos passar uma costura de acabamento aqui, né, em cada lateral dessa, porque aqui nós temos um zíper, e vamos, depois de fazer a costura de acabamento, nós vamos fazer uma costura reta, prendendo aqui os dois lados, né, costurando, fechando aqui o nosso centro costas. E essa costura, eu vou deixar aqui, ó, uma faixa de 18 a 20 centímetros da cintura para baixo, aberta, que é por conta do zíper. Então, você mede aí de 18 a 20 centímetros, mais ou menos aqui, ó. Pode deixar 20 centímetros aberto da cintura para baixo, sem costurar. Lembrando que aqui já vai estar com acabamento. E vamos costurar daqui, no caso do alfinete, para baixo, tá? Até a barra. Prontinho, minha costura aqui já está pronta, certo? Agora, lembrando que aqui já tá com acabamento e tal. Agora eu vou abrir aqui, colocar o meu direito pra cima. Você vai no ferro, abre aqui essa costura pra ela ficar assim, ó. Costura aberta, tá? Aqui nós temos zíper, então aqui deixamos a costura aberta. Aqui a gente tem uma curvaturazinha maior, então você pode vir, ó, e dar pique aqui pra ela assentar melhor aqui na curvatura, tá bom? Então, ela vai ficar assim. Estou aqui com o meu direito para cima da parte de costas, eu venho com a minha frente com o direito para baixo. E vamos prender aqui as laterais, ó. Cintura com cintura, lateral com lateral. Vou alfinetar. Ó, o que eu fizer aqui desse lado, vou fazer do lado de lá também, tá? Mesmíssima coisa. Vou ajustando aqui, encostando, deixando rente e alfinetando. Vamos passar aqui uma costura reta e uma costura de
acabamento nessa lateral e na outra lateral da nossa saia. Prontinho, nossa lateral, ó, fechada, certo? As duas laterais, lembrando do acabamento, tá? Da costura de acabamento. Agora que nós temos a nossa bainha, está a marcação aqui, ó, da nossa bainha aqui. Então, eu vou virar aqui na minha marcação. Antes disso aqui, gente, desculpa, tem que fazer o acabamento aqui, tá? Em toda a volta. Então, nesse caso aqui, um acabamento de overlock ou zigue-zague, você faz o acabamento em toda a volta e depois você vira aqui na marcação da bainha, tá? Então, você vira aí na marcação que temos no molde, já tem lá certinho a bainha que você precisa fazer. Vai alfinetando, ó, alfinetando aqui onde tem as costuras, centro-costas, as costuras de laterais para ficar, né, certinho, batendo aqui. E aqui no centro-frente também, tá? Então, coloquei aqui o alfinete. E agora é só a gente passar uma costura reta aqui na beiradinha aqui, ó, seguindo aqui a bainha, tá bom? Então, agora é só a gente passar uma costura reta em toda a volta. Então, aqui, ó, nossa bainha está feita, certo? Agora, nós vamos unir com a parte do corpinho. Então, eu pego aqui o meu corpinho, eu vou começar marcando o centro dele. Então, eu vou juntar aqui costura com costura da lateral, ó. A pence também tá encontrando aqui a costura. E vou marcar o centro frente. Feito isso, ó, já marquei aqui. Vou marcar também aqui na minha saia. Então, costura com costura da lateral, né, as pences se encontrando. E eu marco também aqui o centro frente. Aqui, ó, eu vou abrir aqui a minha saia, certo? Vou deixar aqui o direito aparecendo. Vou pegar aqui a parte do meu corpinho, parte da cintura, direito. Ó, vai ficar direito com direito, eu vou juntar pique com pique do centro frente. Juntei aqui, pique com pique do centro frente. Vou alfinetar. Agora, eu vou alfinetar aqui, ó, a pence da saia com a pence da cintura, para a costura ficar encontrando, certo? Para ficar bem bonito o nosso acabamento. Costura da lateral. Você vai juntar costura com costura. E aqui nas costas também, ó. Pence com pence, certo? E aqui o finalzinho, ó. Aqui. Do outro lado a mesma coisa, a gente vai alfinetar. Aqui, fazendo todos esses encontros, para poder fazer a nossa costura, tá? Então, depois que você alfinetar aqui todo mundo, você vai passar uma costura reta e também uma costura de acabamento, certo? Então, aqui nós vamos passar a costura reta e costura de acabamento e vamos estar finalizando aqui a nossa peça, certo? Esse vestido que ele é fácil de fazer e que fica muito, muito bonito, tá? Então, aqui, ó. Aqui, agora, vamos costurar toda essa volta aqui, toda a nossa cintura. Lembrando que é costura reta e de acabamento. Então, aqui, ó, nós temos toda a nossa cintura costurada. Lembrando que você vai fazer aí o acabamento. Agora, aqui você vai fazer o acabamento aqui, ó, desde o viés até aqui, né? E depois você vai aplicar o zíper. Aí, a professora Vânia tem, né, o vídeo, como aplicar o zíper. Então, você vai aplicar o zíper para finalizar o seu vestido, certo? Então, aqui, ó, sempre que tiver um vídeo separado, ele vai estar aí na descrição para você, tá? Então, aqui temos o nosso vestidinho pronto. Obviamente, precisa passar o ferro, assentar todas as costuras, mas aqui já dá para você ter uma ideia de quão bonito ele é, né? Esse modelinho aqui de vestido, certo? Então, espero muito que você tenha gostado desta aula.